Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 8h31 pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre. Vamos juntos começar o dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, com cara de vitória, não é? Vamos de destaques. O presidente eleito deve anunciar hoje parte de sua equipe ministerial para o próximo governo. Ceia de Natal fica mais cara este ano, mas as carnes não são as vilãs desta vez. Elas tiveram recuo de 13,5%. Nos destaques internacionais, Pedro Castilho tem prisão preventiva decretada e nova presidente do Peru não descarta antecipar eleições. E a bola volta a rolar hoje no Catar. É o Brasil que abre as quartas de final contra a Croácia em busca de uma classificação que não consegue há 8 anos. Tudo isso a partir de agora. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve fazer hoje o primeiro anúncio de ministros. Esse anúncio está previsto para as 10h15 da manhã. A lista inicial deve incluir os nomes para a Defesa, Fazenda, Segurança Pública, Relações Exteriores e para a Casa Civil. Vamos conferir. Segundo integrantes da transição e interlocutores do presidente eleito Lula, a lista divulgada deve incluir titulares de 5 ministérios. As pastas devem ser Fazenda, Casa Civil, Justiça e Segurança Pública, Defesa e Relações Exteriores. Na última semana, Lula avisou que já tinha na cabeça 80% dos ministros que nomearia, mas que só divulgaria esses nomes após ser diplomado presidente eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que está marcado para a próxima segunda-feira. O governo eleito vem afirmando que as pastas que compõem a esplanada devem ser similares ao do seu segundo mandato, com a criação do Ministério dos Povos Originários, que é inédito no Brasil. Na transição de governo, os trabalhos foram divididos em 33 grupos técnicos, mas o governo eleito diz que nem todos devem se converter em ministérios. O nome do ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, é dado como certo para assumir o Ministério da Fazenda. A pasta vai ser criada a partir do desmembramento do atual Ministério da Economia, que também deve dar origem às pastas de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e de Planejamento, Orçamento e Gestão. Outro nome cotado é o do governador da Bahia, Rui Costa, que deve ser anunciado para comandar a Casa Civil. Para a Justiça e Segurança Pública, deve entrar Flávio Dino. O embaixador e ex-ministro Mauro Vieira é o favorito para o Ministério das Relações Exteriores. E no Ministério da Defesa, o nome quase confirmado para assumir a área é o ex-ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro. Ele foi ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais no segundo mandato de Lula e tem bom trânsito entre os militares. E já saiu o calendário do pagamento das pensões e aposentadorias do INSS do ano que vem. Os beneficiários que recebem um salário mínimo vão começar a receber no dia 25 de janeiro. A repórter Jaqueline Fonseca, de Brasília, traz para a gente os detalhes. Os mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas que recebem pelo INSS já podem consultar o calendário de pagamento do ano que vem. Os pagamentos para quem recebe um salário mínimo começam a ser creditados no dia 25 de janeiro. Já quem recebe acima do piso salarial vai ter o crédito a partir do dia 1º de janeiro. Nos dois casos, os pagamentos já são calculados com um novo reajuste do salário mínimo. Para consultar o calendário de pagamentos, basta acessar o site do INSS, www.gov.br/INSS. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A busca pelos produtos para a ceia de Natal começa a crescer e vale aquela máxima. Com a alta da procura, também aumentam os preços. Um levantamento feito pela FIPE mostra que a ceia deste ano está 8,5% mais cara. Mas a boa notícia é que o preço das carnes recuou 13,5%. Apesar da queda na inflação no segundo semestre deste ano, a cesta de produtos para a ceia de Natal está 8,5% mais cara em relação ao ano passado. Um dos produtos mais tradicionais, o panetone, por exemplo, aumentou 16,2%. Mas, por outro lado, as carnes registraram recuo no preço. O filé mignon teve queda de 13,9%, o pernil com osso, 9%, e a picanha, 1,7%. É o que mostra uma prévia do levantamento da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
Os dados têm como base o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e a comparação foi feita entre a segunda quadricemana de dezembro de 2021 e a quarta quadricemana de novembro de 2022. O preço médio da cesta ficou em R$ 375,96, mas a tendência é de alta, porque itens mais tradicionais como peru, pernil, lombo e chester devem sofrer alterações até o fim do ano. Por isso é bom se apressar e não deixar para comprar os produtos na última hora. A Receita Federal aumentou o limite de dinheiro em espécie que não precisa ser declarado em viagens internacionais. Agora é a repórter Maria Clara Leite que traz para a gente os detalhes. O limite passará de R$10 mil para $10 mil, que convertidos ultrapassam aí os R$50 mil. E até esse valor, o viajante não precisará declarar em viagens internacionais. Agora, se ele exceder esse montante, ou seja, se a pessoa estiver com valor acima desse teto, aí sim terá de declarar por meio daquela declaração eletrônica de bens de viajantes. A nova lei também prevê a exclusão de controle para o porte de cheques e cheques de viagem. O objetivo das novas regras é alinhar o controle aduaneiro com as alterações promovidas pela nova lei de câmbio e capitais internacionais, que trata do mercado de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no exterior, o capital estrangeiro no Brasil e a obtenção de informações pelo Banco Central para a elaboração das estatísticas macroeconômicas oficiais. A nova legislação foi publicada no final do ano passado, mas passa a valer apenas a partir do dia 30 de dezembro de 2022. Uma boa notícia para quem pretende viajar para fora nessas férias. E um estudo inédito divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, pelo IPEA, revelou que a população em situação de rua no Brasil cresceu 38% entre 2019 e 2022. São mais de 281 mil pessoas sem teto afetadas diretamente pela pandemia de coronavírus. A manutenção dos dados ainda é imprecisa e dificulta a criação de políticas públicas. Mas, para essa estimativa atual, o IPEA recorreu a dados oficiais informados por administrações municipais e ainda com dados Censo-SUAS de 2021, processo de monitoramento do Sistema Único de Assistência Social, no último dado disponível do Cadastro Único de julho de 2022, além de um conjunto de variáveis socioeconômicas, como taxas municipais de pobreza e de urbanização. De 2012 a 2022, o crescimento de pessoas em situação de rua foi de 211%. Já os números estimados em 2020 é de 214.451 e 232.147 pessoas em 2021. Já o aumento verificado entre 2019 e 2020 é comparativamente modesto, uma diferença de 9.791 indivíduos. Embora a contagem oficial desse segmento esteja prevista na Política Nacional para a População em Situação de Rua desde dezembro de 2009, os censos demográficos de 2010 e de 2022, que ainda está em andamento pelo IBGE, seguiram o método tradicional de contagem, que inclui somente dados sobre a população domiciliada. Veja a seguir. Pedro Castilho tem prisão preventiva decretada e nova presidente do Peru não descarta antecipar eleições. E a bola vai voltar a rolar hoje no Catar. É o Brasil que abre as quartas de final contra a Croácia em busca de uma classificação que não consegue há 8 anos. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez nesta sexta-feira. Estamos ao vivo, agora 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com o destaque internacional.
A justiça peruana decretou 7 dias de prisão preventiva para o presidente deposto Pedro Castillo, que foi acusado de rebelião e conspiração após sua tentativa de autogolpe de Estado. Dina Boluarte, a vice que assumiu a presidência no lugar de Castillo, disse nesta quinta-feira que não descarta a possibilidade de convocar eleições antecipadas. Miren, eu sei que há algumas vozes que indicam adelanto de eleições e isso... Sei que alguns estão pedindo eleições antecipadas e isso é respeitável do ponto de vista democrático. Penso que o objetivo da presidência neste momento é reorientar o país. Mais tarde, em coordenação com todas as organizações, buscaremos as melhores alternativas para redirecionar o país. Com todas as organizações, estaremos vendo alternativas de melhor reorientar os destinos do país. Boluarte reiterou o pedido de uma trégua política e informou que ainda não escolheu seu chefe de gabinete e seu governo. Nas ruas da capital do país, as opiniões estavam divididas sobre o futuro político peruano. Espero que a partir de agora, com a nova presidente, ela derrote um pouco a corrupção. Elegemos o presidente do nosso povo. O povo o elegeu, não os milionários. Na Cidade do México, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador disse estar disposto a oferecer asilo político ao presidente peruano deposto. De acordo com López Obrador, os dois conversaram por telefone na quarta-feira, quando Castillo fez o pedido antes de ser detido. Então, falou aqui à oficina para... Ele falou aqui com o escritório para informar de que estava indo para a embaixada, mas certamente eles já haviam grampeado o telefone. Hacia a embaixada. Pero seguramente já tinham intervenido seu telefone. O presidente mexicano disse que Castillo foi vítima de um golpe suave, indicando a participação da mídia e elites econômicas e políticas peruanas. O governante sinalizou que o México considera apropriado esperar alguns dias antes de reconhecer formalmente a nova presidente do Peru. A jogadora de basquete norte-americana Brittney Griner, presa em Moscou desde o início do ano, foi solta nesta quinta-feira em uma troca de prisioneiros entre os Estados Unidos e a Rússia. Griner havia sido presa no aeroporto de Moscou por porte ilegal de substâncias ilícitas que ela alegava que fazia parte de um tratamento de saúde. Em troca da jogadora, Washington libertou Viktor Bout, ex-tenente-coronel do Exército Soviético, que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos já apontou como um dos maiores traficantes de armas do mundo. Ele estava preso no país há mais de 10 anos, cumprindo uma pena de 25 anos. A troca ocorreu no aeroporto de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta sexta-feira, o Kremlin informou que a troca de prisioneiros realizada entre Washington e Moscou não representa, de forma alguma, um passo no fim da crise entre os dois países. Um grupo de imigrantes venezuelanos que tentava entrar nos Estados Unidos foi sequestrado por criminosos e liberto por policiais mexicanos. Policiais mexicanos resgataram 23 migrantes, a maioria venezuelanos, que tinham sido sequestrados enquanto se dirigiam para a fronteira com os Estados Unidos. Nesta quinta-feira, autoridades deram mais detalhes sobre a operação em que 2 homens foram detidos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Chihuahua informou que outras 6 pessoas que conseguiram escapar dos criminosos foram localizadas após o resgate. O grupo, sequestrado enquanto era levado de ônibus para Ciudad Juárez, ponto de passagem para o território americano, foi interceptado nos arredores da cidade por homens armados que feriram o motorista e os obrigaram a embarcar em 2 caminhonetes. Apesar dos ferimentos, o motorista conseguiu fugir e avisar as autoridades que mobilizaram a operação. Mesmo correndo riscos, centenas de milhares de pessoas tentam entrar a cada ano sem documentos nos Estados Unidos, alguns para pedir asilo. Chegou a hora de falar de Copa do Catar. E hoje, finalmente, a bola volta a rolar. 2 jogos abrem as quartas de final do Mundial. Vamos então conferir juntos a agenda desta sexta-feira. O Brasil abre as quartas de final contra a Croácia ao meio-dia. À tarde, às 4 horas, será a vez da Holanda enfrentar então a Argentina, nossos irmãos.
Os vencedores desses confrontos se enfrentam nas semifinais. No sábado, amanhã, acontecem mais 2 jogos. Ao meio-dia, Marrocos joga contra Portugal e França e Inglaterra se enfrentam na última partida do dia, às 4 horas da tarde. Os vencedores do sábado jogam a outra semifinal da Copa. E no segundo jogo de hoje, às 4 horas da tarde, Holanda e Argentina voltam a se encontrar em um Mundial. As duas seleções já decidiram o título lá em 1978. E na história das Copas, os argentinos levam a melhor. Em 2014, a Holanda foi eliminada pela Argentina nas semifinais do torneio. Depois de um 0-0 no tempo normal e na prorrogação, a Albiceleste levou a melhor e venceu por 4-2 nos pênaltis. Agora, os holandeses querem dar o troco. A Argentina, iedereen kent ze. A Argentina é muito forte, conhecemos bem. Pessoalmente, eu estou muito ansioso. Estava lá em 2014, quando as coisas terminaram de um jeito que não queríamos. Agora, queremos mudar isso. Daar willen we morgen toch verandering in brengen. No lado argentino, o volante Rodrigo De Paul e o meia Ángel Di Maria participaram do treino desta quinta-feira e estão à disposição do técnico Lionel Scaloni. A tendência é que De Paul seja titular, enquanto Di Maria deve começar no banco. Em coletiva de imprensa, Scaloni declarou estar satisfeito com a preparação dos argentinos para o duelo e disse que quer evitar uma decisão por pênaltis. Quando você vai cobrar, é como se fosse uma caixa de fósforos. Depende do dia. Então, espero que não chegue a esse ponto. Queremos classificar antes, mas estamos bem. Esperemos passar antes, pero bueno, estamos bem. O vencedor do confronto entre Holanda e Argentina encara o classificado de Brasil e Croácia na semifinal da Copa do Mundo. Mas o jogo esperado por nós brasileiros, é claro, é o primeiro do dia. E a Croácia, que é a atual vice-campeã mundial, já tem uma estratégia bem definida fora de campo: jogar todo o favoritismo para o Brasil. Embalados pela classificação diante do Japão nas oitavas, os europeus sonham com mais uma final de Mundial consecutiva, mas sabem que tem uma missão complicada diante do Brasil. Principal referência dos croatas e companheiro de Éder Militão, Rodrigo e Vinícius Júnior no Real Madrid, o meia Luka Modric reconheceu que a seleção canarinho é a favorita para o duelo. Moramo dati maksimum, kao što smo dali u svakoj utakmici do sada. Brasil, na svakoj poziciji imaju stvarno fenomenalne igrače. O Brasil tem jogadores fantásticos no ataque, no meio e na defesa. São todos ótimos. Igrača na svojim pozicijama. Temos que nos adaptar a isso e mostrar uma atitude positiva. Precisamos acelerar o jogo e mantê-los sob controle. É a forma de pará-los. Kad mi nemamo loptu, da budemo agresivni, čvrsti e da im ne dopustimo da se razmašu. Comandante da Croácia, Zlatko Dalic, declarou que está satisfeito com o rendimento apresentado até agora e não vai fazer alterações na equipe. A exemplo de Modric, o técnico croata rasgou elogios à seleção brasileira. O Brasil é o melhor time dessa Copa, o mais rápido, mais enérgico, tem muito mais talento do que os outros. Há perigo por todos os lados. E o técnico Tite contra-atacou esses elogios do adversário. Na última coletiva, antes do jogo, o treinador brasileiro também ressaltou as qualidades da Croácia e destacou o bom ambiente do time brasileiro para a decisão. A seleção tenta voltar a uma semifinal de Copa do Mundo após 8 anos. Após a volta de Neymar no último jogo e as baixas já confirmadas de Gabriel Jesus e Alex Telles, a única dúvida do técnico Tite para escalar a seleção é a presença de Alex Sandro, que está em fase de recuperação de uma lesão no quadril. O jogador treinou normalmente com o grupo, mas o técnico não deu certeza se ele vai começar o jogo diante da Croácia. Na ausência de Alex Sandro, Tite pode optar pela escalação de Danilo, lateral direito de ofício, mas que atuou pelo lado esquerdo na goleada sobre a Coreia do Sul. Em entrevista coletiva, o treinador elogiou o time croata. Há sim uma qualidade técnica individual, há uma qualidade técnica coletiva, né? Há uma resiliência, uma persistência, e para chegar nesse alto nível, tu precisa disso. O que eu fico com foco, ele é de repetir padrões de atuação da seleção brasileira, de reconhecer virtudes no adversário, mas fundamentalmente nós repetirmos um padrão, nós fazermos um jogo de excelência. E aí quem for melhor poder passar. Tite também destacou o bom ambiente da seleção brasileira e brincou sobre a dança feita no gol de Richarlison contra a Coreia do Sul. Entre a equipe que eu trabalho, aqueles que me conhecem, que verdadeiramente conhecem, que sabem o bastidor, e outros que não me conhecem, eu prefiro dar valor a ela. Então, se tiver que dançar, eu vou dançar.
Se tiver que, de uma forma bem sutil, pedir para eles me ajudarem. Quem viu, pedir para eles me escondam, me ajudem. O classificado da partida entre Brasil e Croácia encara o vencedor de Holanda e Argentina na semifinal. Tite falou na coletiva sobre repetir padrões. Ele vai repetir a escalação pela primeira vez nessa Copa do Mundo. Vamos conferir agora o provável time que vai entrar em campo hoje. O Brasil deve começar o jogo com Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo. Também fazem parte do time Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar. Claro, ao lado de Rafinha, Vini Júnior e o nosso pombo, Richarlison. A nossa torcida é para que esses jogadores estejam em mais um dia iluminado hoje e possam brilhar de novo, como aconteceu na última partida. Afinal, cada um deles estará representando um país inteiro. E com o jogo do Brasil e Croácia na Copa, vamos acompanhar agora o que abre e o que fecha nessa sexta-feira. Alguns serviços públicos da cidade de São Paulo, como as agências do INSS, não abrem hoje. Apenas o atendimento telefônico vai ter um funcionamento especial. As agências de bancos vão funcionar das 9 às 11 da manhã e das 13h30 às 4h30 da tarde. Os Correios vão fechar às 11 horas da manhã e reabrem em até 15 minutos depois do final do jogo. As lotéricas têm autonomia para decidir o horário de funcionamento. Os restaurantes vão funcionar normalmente durante a partida. Vale lembrar que os comerciantes, em geral, também têm liberdade para decidir sobre o funcionamento do estabelecimento comercial durante o horário dos jogos, o dia dos jogos. O horário de funcionamento dos shoppings fica, então, a critério de cada lojista. O rodízio de veículos na capital paulista também não sofrerá alterações. Então, atenção que as placas de final 0 e 9 não podem rodar das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde até às 8 horas da noite. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações para você. E à 1 da tarde, eu e ele esperamos por você. Até lá.